Seguindo então na análise desse Evangelho de Mateus, capítulo 24, o qual nós estamos analisando, depois de Jesus ter detalhado muitos eventos que ocorrerão antes do seu retorno, antes da consumação do seu reino, depois de Jesus ter detalhado como ocorrerá a sua volta neste mundo, Jesus explicou de maneira detalhada os eventos que acompanharão o seu retorno. Agora, neste momento, Cristo ele propõe uma parábola aos seus discípulos, a parábola da figueira. Então vejamos o que Jesus tem a nos dizer por meio dela. Acompanhem comigo, Mateus 24, versos 32 a 35. Diz assim o texto: Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo, às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Amado Pai, bondoso Deus, nos colocamos agora diante da Tua santa palavra, pedindo que o Senhor nos conduza aqui, em cada momento dessa exposição, a explicação, Senhor, e as aplicações que serão feitas, e que o Senhor prepare o nosso coração para tudo aquilo que será dito, ensinado aqui, Senhor, para o que o próprio texto fala a nós, que a gente possa retirar dele lições preciosas da nossa vida, que possa nos transformar, que a gente possa viver de uma maneira que louve ao Senhor neste mundo. Esse é o nosso desejo e oração em nome de Cristo. Amém. Queridos, o meu propósito aqui essa manhã de domingo, além de expor aqui o texto, de lê-lo e explicá-lo a vocês, é retirar dele algumas aplicações. E essas aplicações virão por meio de 3 verbos, 3 ações que todos nós cristãos, todos nós que somos discípulos de Jesus, precisamos aprender e exercitar em nossa vida. O primeiro desses 3 verbos que aparece aqui no texto, logo no início do versículo 32, é o verbo aprender. Então, o verso 32, Jesus diz: Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Então, Jesus, mais uma vez, ele vai providenciar aqui uma lição aos seus discípulos por meio de uma parábola. Ele diz: aprendam por meio da parábola da figueira. Quando vocês encontram uma figueira e vocês observam que as folhas estão brotando, vocês sabem, por inferência, que o verão está próximo. Então, esse ato que Jesus está falando de reconhecimento, do discípulo ser capaz de olhar para uma árvore e perceber que as folhas ali indicam a chegada de uma nova estação, envolve um tipo de conhecimento prévio que foi adquirido. Alguém ensinou aos discípulos que quando uma figueira está com suas folhas à mostra, o verão se aproxima, ou a pessoa aprende isso por meio da observação. Você constantemente tem uma figueira na sua casa, no quintal da sua casa, e você, observando aquela figueira ano a ano, você percebe que quando tem folhas, aquele é um sinal de que a estação do verão está se aproximando. E as figueiras, elas são árvores abundantes na região da Judéia e da Galileia. Saber o tempo em que as folhas brotam, o tempo dos frutos aparecerem, isso é algo cultural para aquelas pessoas. Talvez para nós algo mais semelhante seria nós sabermos a estação do pinhão do Rio Grande do Sul, né? Nós convivemos com os pinheiros, e nós sabemos quando eles brotam, e que ali está no inverno, nós sabemos que ele só dá naquele período. Mais ou menos é essa a ideia, você adquire esse conhecimento de algo da natureza. E Jesus ele utiliza aqui essa árvore que era abundante naquele tempo para ensinar. Então a lição proposta por Cristo consiste na capacidade que qualquer pessoa tem de observar alguns sinais, no caso aqui são as folhas que estão aparecendo na figueira, e chegar a uma conclusão. Observou os sinais e concluiu. No caso da ilustração da parábola, a conclusão é: o verão está próximo. Eu vejo as folhas, o verão está próximo. Então, ao longo
dessas últimas exposições aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, eu creio que aqueles irmãos que acompanharam, vocês devem ter percebido a dificuldade que é para nós entendermos e interpretarmos corretamente muitas dessas palavras de Jesus que tratam de eventos futuros, eventos escatológicos. Só que por mais difícil que seja, por várias vezes eu enfatizei, olha, para tratar esse assunto nós precisamos de humildade. Talvez nós não sejamos completamente certos em tudo. Envolve uma cronologia que é complexa de ser montada, envolve eventos que nós ainda não vimos, que vão acontecer. Então tudo isso requer de nós humildade. Não é fácil a gente entender tudo aquilo que Jesus está ensinando. Agora, por mais difícil que seja, o desejo de Deus para os seus discípulos é que a gente aprenda por meio das suas palavras, mesmo dessas palavras que são mais complexas. Deus nos revelou o livro de Apocalipse. É fácil entender Apocalipse. Você já leu Apocalipse e saiu dali dizendo, nossa, entendi completamente tudo. Tenho uma noção perfeita do que vai acontecer. Não, a gente sai de lá, às vezes, assustado. Nossa, eu não entendi nada. Talvez a primeira leitura, eu acho muito difícil alguém entender qualquer coisa. A gente sai da primeira leitura pensando, meu Deus, será que algum dia eu vou compreender? Mas se Deus nos revelou isso, Ele quer que a gente aprenda. Ele quer sempre nos ensinar. Podemos não acertar todas as coisas. Podemos, em alguns momentos, como aconteceu quando nós analisamos o verso 28 do Evangelho de Mateus 24, ter que dizer sobre ele, eu não sei a resposta. Eu não sei dizer a vocês o que isso significa. Eu não posso dar certeza da interpretação. Mas, uma coisa é certa, se nós nos dedicarmos, se nós nos debruçarmos sobre esse texto, se nós nos empenharmos, nós vamos, mesmo que de forma imperfeita, mesmo cometendo alguns erros no processo, nós vamos aprender. Nós vamos crescer. Nós vamos nos desenvolver como discípulos de Cristo. A essência da fé cristã envolve o discipulado. É um discípulo que ensina o outro, que gera outro discípulo, e assim a fé cristã é propagada. Nós transmitimos uma mensagem. Nós ensinamos essa mensagem. E ela é transmitida por meio de conhecimento. A fé cristã não é um salto no escuro, uma fé irracional baseada em misticismo, baseada em emocionalismo, conforme muitos pensam que é. Muito pelo contrário. Deus nos deu um livro. Deus nos deu um livro. E só por isso nem precisaria ser dada a ordem, aprendam. Se Deus nos entregou um livro, é óbvio que Ele quer que a gente aprenda, que a gente estude, que a gente se dedique a conhecê-lo por meio da revelação. É um livro, tem uma lógica, tem uma mensagem construída nele. Romanos 12, 1, 2, texto que a gente seguido traz aqui na igreja, ele diz, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que assim possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Significa que o culto cristão é racional, envolve o intelecto, envolve o conhecimento, o entendimento daquilo que precisa ser feito para a adoração a Deus. Envolve emoção também? É claro que sim. Mas nunca é baseado apenas no emocional. Eu preciso oferecer o meu corpo, ou seja, todo o meu ser, eu por inteiro a Deus. E isso envolve entendimento, emoção, minhas atitudes, é tudo.
Só que para chegar nesse tipo de adoração, segundo o texto de Romanos, é necessário o abandono dos padrões deste mundo. Você precisa abandonar tudo aquilo que talvez você achasse que era correto, que era a maneira correta de se viver. E você precisa transformar, mudar a sua mente, a sua forma de pensar por meio de uma renovação, tirando tudo aquilo que não tem a sua fonte em Deus e na sua palavra, e substituindo por tudo aquilo que ele nos ensina na Bíblia. E de que forma nós fazemos isso? Por meio de aprender, adquirindo conhecimento sobre Deus. De que forma aprendemos a cultuar a Deus? De que forma aprendemos a adorar a Deus? De que forma aprendemos a nos relacionar com Deus? De que forma aprendemos como nos relacionar uns com os outros? Tudo nós aprendemos por meio da palavra. Tudo é apresentado a nós neste livro. Não existe outra forma. Não existe. Retire da mente qualquer ideia de eu me relaciono com Deus do meu jeito. Eu creio em Deus da minha maneira. Isso não existe. Isso é armadilha. Se você acha que se relaciona com Deus do seu jeito, você está redondamente enganado. Você está caminhando por caminhos que para você parecem certos, mas são caminhos de morte, segundo a revelação de Deus. Deus ele só pode ser adorado de uma forma, e Ele nos ensina aqui. Nós precisamos aprender. Mas pastor, a Bíblia não fala que a letra mata? Se nós estudarmos demais, nós não corremos o risco de nos esfriarmos. Eu creio que é um bom momento para a gente olhar esse texto. Abram suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 3, versos 5 e 6. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Segunda Coríntios, capítulo 3, versos 5 e 6. Diz o texto: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Quem é esse nós mesmos aqui? Será que são todos nós? Paulo está fazendo uma defesa do seu apostolado. Está dizendo ele na condição de apóstolo. Ele disse, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo diz aqui que Deus os capacitou para serem ministro de uma nova aliança. Que nova aliança é essa? A nova aliança do sangue de Jesus Cristo. Qual é o propósito desta nova aliança? Nós sabemos por meio da palavra. É perdoar os pecados por meio da morte de Cristo. Perdoar os pecados pode ser feito pela letra? Claro que não. E que letra é essa que ele está falando? A lei mosaica. É disso que se trata. Essa é a letra que mata, a letra da lei. O povo judeu, ele busca a salvação por meio da obediência à lei mosaica. Mas a lei, ela é incapaz de salvar. Ela apenas condena, ela apenas mata. Paulo está dizendo, a única forma de salvação é por meio da nova aliança que vem do sangue de Cristo. Algo que é operado pelo Espírito Santo, por meio do convencimento do pecado. Então o Espírito ele precisa vivificar. Ele precisa vir e nos convencer do nosso pecado. Ele precisa vir e me convencer de que pela lei não dá, que eu sou incapaz, eu não consigo ser obediente de maneira perfeita. A lei apenas me condena. A lei, a letra apenas mata, mas é o Espírito que me convence disso. Por isso ele vivifica. E aí eu encontro a nova aliança. Quando eu sou convencido pelo Espírito do pecado, eu busco no sangue de Cristo a minha redenção. Isso não tem nada a ver com o fato de não devermos estudar. Você não pode fazer um curso de teologia porque a letra mata.
Nós não podemos nos dedicar demais com o estudo da Escritura, porque é só por meio do Espírito é que nós encontramos liberdade. Nada disso. O Deus da Bíblia ele se revela por meio de uma mensagem que precisa ser entendida sobre a nova aliança, sobre o sacrifício de Cristo, sobre o nosso pecado, sobre a condenação. Todo o conhecimento de Deus é revelado aqui. Se nós não estudarmos, nós não encontramos nada. Essa é uma realidade enfatizada diversas vezes, por exemplo, no Salmo 119. No verso 11 você encontra: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Depois, nos versos 98 e 99, o teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu os tenho sempre comigo. Eu compreendo mais do que todos os meus mestres, porque eu medito nos teus testemunhos. Estudo. Depois, no verso 130, a revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento ao simples. É necessário aprendermos. Nós precisamos conjugar esse verbo como cristão todos os dias. Agora, só a palavra de Deus, ela é suficiente para prover em nós uma transformação e uma regeneração? Sabemos que não. Só ela. Você pode estudar toda ela e você vai encontrar várias pessoas que sabem muito da Bíblia, mas você não vê na vida uma transformação, porque não é só ela. Nós precisamos de uma ação conjunta. Paulo também fala sobre isso. Lá em Efésios 1, versos 17 e 18, diz assim: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória e da herança dos santos. É necessária a operação do Espírito Santo nos iluminando, abrindo os olhos do nosso coração para a verdade bíblica. Lembram de Lídia, lá de Atos 16, onde o texto diz claramente que o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela entendesse o evangelho que estava sendo pregado pelo apóstolo Paulo. Deus abriu especificamente o coração daquela mulher para que ela entendesse a mensagem de salvação e se convertesse. Do contrário, os ouvidos ficariam fechados, porque assim é a nossa natureza humana, rebelde, que rejeita a própria mensagem da cruz. Então é necessário uma ação conjunta. É a palavra que nos revela a mensagem, atuando conjuntamente com o Espírito Santo, que é o autor desta palavra. Mas é importante lembrarmos, irmão, que a atuação do Espírito Santo não pode ser controlada por nós. Não depende do nosso esforço. Agora, o estudo das Escrituras, sim. Nós podemos e devemos nos empenhar nisso. Porque quanto mais a palavra de Deus está sendo exposta, está sendo anunciada, está sendo estudada, mais há chances de o Espírito atuar de maneira sobrenatural. Aprender. Este é o primeiro verbo que nós encontramos aqui em destaque no texto de hoje. O segundo verbo que eu destaco aqui nas palavras de Jesus, ele é o verbo discernir. O verso 33 ele diz assim: assim também vocês, quando virem essas coisas, saibam que está próximo, às portas. Então vamos relembrar o que motivou Jesus a entregar este seu último sermão narrado em Mateus. Cristo ele foi questionado por alguns, um pequeno grupo ali de discípulos, sobre qual seria o sinal da sua vinda e o sinal do fim dos tempos. Como que eles poderiam saber que o tempo de juízo e de restauração que foi profetizado ao povo de Israel estaria começando, havia iniciado? E aí, depois do questionamento, Jesus ele começa a descrever vários sinais. Ele descreve o mundo na tribulação, o mundo repleto de ódio, mentira, amor suprimido.
Ele descreve um evento singular, que seria um sinal claro do período da tribulação, do qual ele chama de o abominável da desolação, que foi profetizado por Daniel. Imediatamente depois disso, Jesus afirma que o mundo enfrentará um tempo de sofrimento sem igual. De tal forma, Jesus diz que se esse tempo não fosse curto, se não fosse um tempo, se esse tempo não fosse encerrado em algum momento, ninguém sobreviveria, ninguém suportaria tamanha aflição. E aí, somente depois de tudo isso acontecer, Jesus diz, ocorrerá o seu retorno, que não vai ser um retorno como aconteceu na sua primeira vinda, não será algo discreto como aconteceu, Jesus nascendo em uma manjedoura, poucas pessoas viram aquele evento. Ele não virá mais como servo e sofredor, em um estado de humilhação. Cristo diz agora, eu virei como um relâmpago. Todo olho verá. Será uma vinda muito diferente. Eu virei com poder e grande glória. E é disso que Jesus está tratando agora no verso 33. Quando vocês virem essas coisas, ou seja, vocês precisam ser capazes de olhar aquilo que estará acontecendo e ter o discernimento correto destes sinais. E vocês precisam fazer isso para não serem enganados. Quando vocês virem todas essas coisas, saibam que o tempo da consumação está próximo, está às portas. E assim como entendo aqui, irmãos, a interpretação desse sermão profético de Jesus como algo que está relacionado a eventos futuros, é óbvio que os discípulos que ouviram essas palavras, os apóstolos, ouviram isso naquele dia, quando Jesus pronuncia isso, eles não veriam esses sinais que Jesus está apontando. Assim como igualmente entendo que a igreja do Novo Testamento, aquela igreja que é inaugurada em Atos 2, ela também não verá nada disso. A igreja será arrebatada antes da aparição do anticristo, antes do seu ato abominável que causa desolação, antes daquele período de 7 anos de tribulação. Porém, haverá uma geração que verá esses sinais. Haverá uma geração que estará presente neste tempo que Jesus descreveu. E para eles, esse texto aqui em especial será de grande utilidade, de grande consolo. Porque quando eles virem todas essas coisas, e eles verão tudo isso em meio a grande sofrimento, eles vão poder se consolar em saber que a consumação do reino está próxima, está às portas. Se consolem com isso. O sofrimento é grande, mas vocês estão vendo esses sinais? Então saiba que o retorno está muito próximo. Logo chegará o tempo do reino. Agora, por mais que esse texto ele será muito mais relevante para aquelas pessoas que estiverem vivas no período da tribulação, nós temos aqui uma lição extremamente importante para nós hoje, que trata da capacidade que nós devemos ter de ver aquilo que ocorre ao nosso redor, aquilo que ocorre no mundo, e interpretar esses acontecimentos de uma maneira correta. Aqueles que estiverem vivos na tribulação e que errarem neste ponto, e não entender os sinais, e não olhar corretamente, e interpretar de maneira errada os sinais, eles serão pegos naquela propagação da mentira, lembra? Versos 23 a 26. Olha, Cristo voltou, ele está no deserto. Cristo voltou, está lá numa casa, atraindo os discípulos para serem entregues e mortos. Se eles não interpretarem os sinais de maneira correta, eles terão sérias consequências. E todo cristão, ele precisa aprender, como nós vimos anteriormente, e com base nesse processo de aprendizado, de renovação da mente, ser capacitado a ver e discernir o mundo com um olhar bíblico. Nós hoje, nós precisamos olhar para o mundo e perceber que nós vivemos em meio à queda. Entender que neste tempo presente, nós não vivemos no paraíso. Assim como olhamos para a figueira cheia de folha e sabemos que o verão está próximo, nós precisamos olhar para o mundo e perceber que hoje nós não estamos no verão. Nós vivemos no inverno. Sabe quando chega o finalzinho de abril, início de maio, e o inverno está se aproximando? E aí nós sabemos, vamos começar a enfrentar as dificuldades do inverno.
Tudo se torna mais difícil nessa estação. É mais difícil para levantar cedo, é mais difícil para tomar um banho. Quem tem filho pequeno sabe que provavelmente vai ter gastos com remédio, porque as crianças ficam gripadas. Nós sabemos que vamos passar por um tempo difícil, mas nós buscamos força, encorajamento, porque nós sabemos que vai passar. Quando nós estamos lá iniciando agosto, nós já sabemos, falta pouco, está no fim. Por mais que sempre tenha alguns irmãos dizendo, olha, vai ter mais umas 4 frente fria, né? Sempre tem os irmãos pessimistas. Tem o verãozinho de agosto, os irmãos já ficam dizendo, não, mas vai ter frente fria em setembro, vai nevar. Mas a gente já se anima, está chegando no fim. Assim somos nós, os crentes no mundo. Nós sabemos que as dificuldades do tempo presente são como um inverno rigoroso. Existem as dificuldades, existem as lutas. Porém, nós crentes temos a certeza de que vai passar. O verão, ele está cada dia mais próximo. Jesus ele afirma lá em João 16:33, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. É nele que nós encontramos a paz, a esperança, não no mundo. Porque no mundo nós encontramos aflições, dificuldades, lutas. E aí, se nós não olhamos para o mundo em que vivemos de uma forma correta, de uma maneira bíblica, e colocamos as nossas esperanças naquilo da nossa vida no mundo, nós vamos cair certamente em alguns erros. Vamos murmurar, reclamar da nossa vida neste mundo. Nós vamos questionar a Deus, por que, Senhor, eu passo por isso? Nós podemos até nos desesperarmos, perdermos a esperança diante de dificuldades que esse inverno rigoroso nos impõe. Pedro é outro que falou sobre isso, lá na sua primeira epístola. O pastor Adriano já expôs esse texto, ele diz lá no capítulo 1, verso 6, nisso vocês exultam, nisso vocês se alegram, ele diz. Nisso o quê? No versículo anterior ele havia dito, na salvação que foi preparada para ser revelada no último tempo, ou seja, nós nos alegramos na salvação que foi prometida a nós. Ela está preparada, mas ela vai se revelar não agora, ela se revelará no tempo futuro. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Essa é a realidade do tempo presente. Haverão provações. E aí, quando nós olhamos para a provação em nossa vida, quando nós olhamos para todo o sofrimento que existe no tempo presente, quando olhamos para a realidade triste da morte, nos deparamos com pessoas que nós amamos morrendo. Um dia nós enfrentaremos essa mesma morte, a não ser que o Senhor venha nos resgatar, oramos por isso. Isso apenas confirma ao nosso coração, quando nós olhamos para este mundo dessa forma, isso confirma tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós olhamos para o mundo e nós não devemos nos desesperar. Nós apenas vemos mais evidências de que tudo isso aqui é real. A Bíblia nos ensina que neste mundo, no mundo da queda, no mundo dominado pelo pecado, nós teremos aflições. Mas a Bíblia diz, vocês não precisam se desesperar por isso. Vocês não precisam perder a cabeça. Você não precisa, como crente, ceder à tentação de murmurar, de questionar a Deus qual é o motivo porque eu passo por tudo isso. Porque nós sabemos que nós estamos no inverno. Nós estamos no inverno. O inverno, ele é difícil. Não é fácil para nós suportarmos. Mas a figueira, no pátio da nossa casa, ela está começando a apresentar suas folhas. Nós sabemos que o verão se aproxima. Logo mais, tudo isso será redimido. A começar pelo nosso próprio corpo mortal. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 58, Paulo diz: eis que vou lhes revelar um mistério.
Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes. Ele diz, por causa da realidade certa da ressurreição, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. O único trabalho que não é em vão neste mundo é o trabalho que nós fazemos ao Senhor. Esse é o único trabalho que nunca será desperdiçado. Então, durante este tempo, durante o inverno, Deus nos diz, permaneçam firmes, inabaláveis, que nenhuma provação do tempo presente tire a sua esperança e a sua alegria. Não desanimem, não parem de servir ao Senhor. Saibam que o trabalho de vocês em Cristo nunca é em vão. Dias melhores virão, dias de paz, dias de sol, dias de luz e não de trevas. E quando nós chegarmos lá, nós nem nos lembraremos mais dos dias frios. Como nós estamos no verão, a gente esquece que usou casaco no inverno. Assim será na eternidade. Nós não lembraremos mais dos dias nebulosos. E aí então, tudo terá valido a pena. O primeiro verbo, então, destacado no texto de hoje é aprender. Como discípulos de Cristo, nós precisamos sempre crescer, conhecer mais a Ele, cada vez mais conhecer a Sua palavra. Isso ele é fundamental para nós conjugarmos corretamente o segundo verbo, o verbo discernir. Como cristãos, nós precisamos olhar para o mundo e entendê-lo de uma maneira bíblica. Entender o mundo de forma bíblica é crucial para não sermos enganados, para não nos desesperarmos diante das dificuldades do tempo presente. E aí então chegamos ao último verbo aqui. Nós, como cristãos, precisamos aprender a conjugar o verbo confiar. Versos 34 e 35. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então Jesus ele diz agora, em verdade lhes digo. Lembram? Várias vezes nós passamos por essa expressão ao longo do Evangelho de Mateus. Jesus ele usa isso sempre para chamar a atenção do seu leitor. Ele diz assim, preste atenção. Preste atenção no que eu vou dizer agora, porque é muito importante. Eu gosto muito de uma tradução que traz esse texto da seguinte forma. Eu solenemente vos declaro que esta geração com certeza não passará. Eu solenemente vos declaro, é um ato solene que Jesus está fazendo. É um momento cerimonial, é algo importante, não é feito de qualquer jeito, ele está chamando a atenção. E aqui nós encontramos mais um texto extremamente disputado. E não é fácil entender que geração é essa que não passará sem que tudo isso aconteça. Não é fácil, há várias posições sobre isso, queridos. Se nós considerarmos que esta é a geração apostólica, aqueles que ouviram as palavras de Jesus, nós teremos problemas. Afinal de contas, essa geração passou e Cristo não retornou como relâmpago para consumar o seu reino. Alguns entendem que essa geração está se referindo ao povo de Israel, geração no sentido de uma nação. A nação de Israel não passará sem que tudo isso se cumpra.
E aí, quando nós olhamos para a história, nós vemos diversas civilizações passando, desaparecendo, Israel permanecendo como um verdadeiro milagre, subsistindo, apesar de todas as dificuldades e perseguição que esse povo já passou ao longo da história. Pode ser que seja essa a interpretação. Outros entendem que esta geração é um sinônimo para os últimos dias, ou seja, o tempo desde a ressurreição até o seu retorno, os últimos dias, eles apenas serão encerrados quando tudo isso acontecer. Há uma outra interpretação que sugere que esta geração aqui se refere aos perseguidores do povo de Israel no período da tribulação. E aí Jesus está dizendo, esta geração, os perseguidores, aqueles que adoraram a besta e o falso profeta, eles não passarão impune depois de tudo isso. Essa geração não passará sem a devida punição. Agora, eu acredito que todas essas interpretações, elas são possíveis. Mas quando eu olho para o contexto aqui desse capítulo 24, vejo Cristo aqui ensinando, apontando para eventos que acontecerão e que serão como sinais que vão indicar para as pessoas que estiverem vivas naquele tempo que o verão está próximo, que a consumação está à porta. Por conta disso, eu acredito que a interpretação mais simples deste versículo 34 é entender essa geração no sentido daquelas pessoas que verem esses sinais, que estiverem vivos naquele período. Essa geração que enxergar todos esses sinais, que estiver viva durante o ato abominável que causa desolação, essa geração não passará sem que tudo se cumpra. É mais um sinal de que a tribulação acontecerá num período curto de tempo. É como se Jesus estivesse dando mais um ânimo. Olha, não passará muito tempo. Essa geração não vai ter outra depois dela. São eles que virão e será consumado. E aí depois, no verso 35, Jesus diz, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E aí eu leio um versículo como esse e fico pensando, como é que algumas pessoas ainda questionam a divindade de Jesus? Como é que algumas pessoas ainda dizem, mas Jesus nunca afirmou ser Deus? Senhor, olha o que Jesus está dizendo aqui. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Realmente chega àquela conclusão de C.S. Lewis. Ou Jesus é um louco, que não fazia ideia do que estava falando, ou ele é um grande mentiroso, um charlatão, ou ele é Deus. Não tem outra opção. Não tem outra possibilidade aqui. Jesus está afirmando que o seu ensino, a sua palavra é maior do que o céu e a terra. Ele está afirmando que o caráter da sua mensagem é inabalável. Os poderes do céu serão abalados, conforme nós vimos no texto semana passada. Ele diz no verso 29, o universo será abalado, mas a sua palavra, a sua mensagem, a sua pregação jamais será abalada, jamais passará. E isso só pode ser dito porque Cristo é inabalável. Cristo é o eterno Senhor. Cristo é o Rei da Glória. Ou seja, Jesus encerra essa porção de ensino dizendo, em outras palavras, eu sei que pode ser difícil de entender. Nós vimos que é difícil de entender. Eu sei que é difícil até de imaginar como tudo isso vai acontecer no mundo. É difícil de imaginar. Porém, Jesus diz, sou eu quem estou dizendo. Sou eu quem estou afirmando. São as minhas palavras. Portanto, confie. Apenas confie em mim. É difícil de entender? É, mas confie. É difícil de imaginar? É, confie. Agora, como confiar em uma pessoa? Como saber se as palavras de Jesus são de fato verdadeiras? Como que os discípulos poderiam confiar em tudo aquilo que Jesus ensinou? Jesus ele passaria por um teste de confiança. E a aprovação de Jesus nesse teste traria aos discípulos a certeza de poderem confiar nas palavras de Jesus. Que teste seria esse?
Um teste presente no capítulo 16, verso 21, onde Jesus disse: desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Esse é o teste. Dessa forma, o discípulo poderia ter certeza de poder confiar. Jesus, em determinado momento, ele passou a ensinar que ele teria que ir a Jerusalém, que ele sofreria muitas coisas nas mãos dos religiosos, dos líderes da nação de Israel, que ele seria morto por eles e que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Esse é o teste de confiança em Jesus. Se nada disso acontecesse, então os discípulos poderiam descartar todas as palavras de Jesus. Descartar todo o ensino, inclusive este último do Monte das Oliveiras. Agora, se tudo ocorresse conforme Jesus falou que aconteceria, se ele sofresse, se ele passasse por uma morte violenta, e principalmente se Jesus ressuscitasse dos mortos, então o verso 35 aqui, ele se transformaria em um trovão vindo do céu. Não passará céu e terra, mas o meu ensino jamais passará. Se Jesus não tivesse ressuscitado, irmãos, nós jamais teríamos ouvido falar dos apóstolos. Jamais. Os apóstolos teriam sido dispersos, teriam se escondido como eles fizeram antes da ressurreição, se esconderam, cheios de incerteza, cheios de medo, ficaram acuados. Mas o que aconteceu com os apóstolos depois disso? Logo depois de narrar sobre a ressurreição, o apóstolo João escreveu no seu evangelho, no capítulo 20, versos 30 a 31, ele diz: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida no seu nome. Depois, na sua primeira epístola, lá em 1 João 5,13, o apóstolo enfatizou ainda mais: estas coisas escrevi a vocês para que creiam no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Os apóstolos escreveram, testemunharam e morreram por isso. É curioso, né, que no tempo presente, se alguém comete algum crime e existem algumas poucas testemunhas do fato, isso é suficiente para comprovar o acontecido, o crime. Mas quando se trata de Cristo, onde existem diversas testemunhas confiáveis que relataram de maneira precisa os mesmos eventos, aí o registro testemunial não é mais suficiente. Aí as testemunhas não são mais válidas. E aí o povo diz: só acredito vendo. E aí vem a Bíblia e diz: bem-aventurados os que não viram e creram. Confiem, porque o testemunho do Senhor é fiel e verdadeiro, conforme diz Salmo 19:7. Nós não temos motivos para duvidar. Nós não temos motivos para questionar. Nós não temos motivo para murmurar, porque nós sabemos, biblicamente, que o Senhor está sustentando todas as coisas para um fim determinado. E este fim envolve um tempo de grande tribulação, mas logo em seguida ocorrerá o seu retorno, a restauração completa de todas as coisas, a consumação do reino. Então, através da parábola da figueira, nós podemos aprender sobre 3 verbos que precisam ser conjugados por todo cristão. O primeiro verbo é aprender. Aprender é a base, é o fundamento para os outros 2 verbos. Irmãos, se existe a possibilidade de deixar algum legado nessa igreja, se Deus assim permitir, eu quero deixar o amor pelo estudo das Escrituras. Quero deixar uma herança no sentido de amarem o estudo bíblico, de amar a palavra sendo exposta, de tal forma que os membros dessa igreja jamais aceitarão qualquer outro tipo de alimento, a não ser a exposição do texto bíblico. Nós temos que aprender.
Nós temos que crescer no conhecimento das Escrituras. Nós não podemos jamais estagnar. Essa é a única forma, irmãos, de nós conjugarmos corretamente o segundo verbo, o verbo discernir. Olhar para o mundo com as lentes certas. Saber interpretar corretamente tudo aquilo que ocorre ao nosso redor. Porque isso envolve a nossa tomada de decisões. Envolve a maneira como nós escolhemos os rumos da nossa vida. Envolve as nossas prioridades, aquilo que eu coloco na agenda como principal para fazer durante o meu dia, durante o mês, durante o ano. Envolve como eu lido com o meu tempo e os meus recursos. Sabemos que nós estamos no inverno. Nós sabemos que nesse tempo nós vamos enfrentar aflições, lutas, tempos de dor, tempos de sofrimento. E por isso o terceiro verbo é fundamental. Confiar. Precisamos olhar para a figueira e ver que ela está aparecendo as suas folhas e confiar que o verão se aproxima. Cada dia que passa se aproxima a chegada do reino. E aí, quando a incredulidade bater na porta do seu coração, lembre-se do versículo 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E eu encerro aqui com uma breve meditação pessoal. Quando você olha para a sua vida, quando você olha para o seu coração, como você tem conjugado esses três verbos? Você tem crescido no conhecimento da palavra? Ou você tem se reconhecido em um momento de estagnação? Você não tem mais crescido, você não tem conhecido mais de Deus? Como tem sido a sua vida devocional? Você coloca aprender como uma prioridade na sua vida? Como você tem lidado com as circunstâncias do seu dia a dia? Você seguidamente se pega murmurando, reclamando, descontente com os rumos da sua vida? Você se considera uma pessoa capaz de discernir biblicamente o mundo ao seu redor? De aconselhar outras pessoas biblicamente? Será que você tem feito escolhas e tomado decisões segundo a vontade de Deus? E por fim, como anda o nível da sua confiança? Você crê nas palavras de Cristo? Você crê nas promessas? Será que você tem certeza da sua própria salvação no último dia? Pense sobre isso por um instante e vamos orar em sequência. Amado Deus, bondoso Pai, queremos te louvar por mais esse texto das palavras do Senhor que nos ensina, que nos ajuda a podermos refletir sobre a nossa própria vida, a refletir sobre esse tempo presente, a refletir sobre a realidade do teu plano que prossegue neste mundo, e nós sabemos qual é o fim determinado. Um texto que nos confronta de alguma maneira, Senhor, a necessidade que nós temos de aprender, de continuar crescendo no conhecimento do Senhor, a realmente priorizar o estudo da Palavra de Deus em nossa vida, porque de certa forma disso depende a nossa eternidade. Conhecer a mensagem do Evangelho que está contido na Palavra de Deus. Conhecer o nosso Redentor e aprender a maneira que nós devemos viver neste mundo para glorificar ao Senhor desde já. Nós não podemos viver de qualquer maneira. Nós não podemos viver de acordo com o nosso pensamento ou seguindo o padrão deste mundo. Nós precisamos ser renovados pela Palavra de Deus. E essa renovação ela só ocorre por meio do aprender. E a partir disso, o Senhor nos ajuda a olhar para o mundo de uma maneira correta, uma maneira bíblica. Que a gente possa discernir tudo aquilo que ocorre ao nosso redor, entendendo que no tempo presente nós vamos sim enfrentar tempos de dor e de dificuldade, mas confiando que o Senhor estará conosco. O Senhor nos alertou sobre isso e nos deu uma esperança que é sólida, uma firme certeza que o verão se aproxima. O tempo da consumação está próximo. O Senhor virá a este mundo, reunirá o seu povo
consumará o seu reino. Nos ajuda, Senhor, diante disso, em posse deste conhecimento, a confiar nas tuas palavras, porque elas são eternas. Elas jamais passarão, elas jamais falharão. Nos ajuda, Senhor. Nós sabemos que, como pecadores que somos, nós enfrentamos tempos de incredulidade. Nos ajuda a passar por esse tempo e aprender depois disso a confiar ainda mais, sabendo que não há motivos para dúvidas, não há nenhum motivo para incerteza, só há motivos para nos alegrarmos no Senhor, no sacrifício da cruz e no seu plano redentor. Obrigado, Pai. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.